pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Rafael de Ciências. Então eu vou gravar aqui uma videoaulinha, que na verdade é a correção do primeiro roteiro de vocês. Acompanhem com atenção, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me mandarem ou lá pelo WhatsApp ou pelo e-mail profrafasn@gmail.com. Um abraço. Então, pessoal, vamos começar aqui a correção do roteiro. Quantas ondas nós enfrentaremos? E essa pergunta ela é crucial para a gente entender esse processo, porque enquanto nós não entendermos que o isolamento é importante, que seguir as medidas corretamente é uma atitude necessária, ainda poderemos ter várias outras ondas de infecção pelo coronavírus. Então vamos lá. A primeira questão que foi colocada, ela pede o seguinte: observe o gráfico abaixo e responda as questões. O gráfico mostra a relação do número de vítimas fatais da Covid-19, eixo vertical, no decorrer do último ano, eixo horizontal. Então, aqui, o número de vítimas fatais significam as pessoas que morreram. Então, se a gente observar aqui, começa ali em março de 2017, quase nenhum caso, vai aumentando gradativamente, depois tem uma subida muito rápida, um platô aqui nefasto que ficou aí por quase 2 meses, com muitas mortes, quase todos os dias com mortes acima de 1.000 pessoas. E depois ali a partir de agosto, paulatinamente foi descendo, até que chegou ali próximo do número de 300 mortes por dia, que também é um número muito grande. E aí depois começou a subir de novo, perto ali das eleições, e foi subindo, e agora a gente está em franca expansão. Esse gráfico aqui, ele vai até 15 de fevereiro. Na verdade, eu vou mostrar aqui no próximo slide um outro gráfico que é o mais atualizado. A gente vai usar para responder as questões esse gráfico menos atualizado, mas só para vocês terem uma ideia, a que passo estamos. Então, pessoal, no próximo gráfico a gente vai ver a situação mais atualizada de como que anda a progressão aqui na pandemia do Brasil. Se vocês verem, agora esse gráfico não está indo mais até o dia 15 do 2. Dia 15 do 2 está aqui e a gente já está em março. Olha o quanto subiu. E se você for comparar, aqui é um gráfico de mortes por 1 milhão de pessoas. Olha como é que estava aqui naquela pior fase que a gente achava que era da pandemia. Na verdade, a pior fase que a gente está vivendo é agora. Olha aqui, olha a subida que teve aí nesse número de mortos. Então, isso mostra que a gente está num período assim bem difícil. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos aqui para a pergunta. O que significa dizer que a pandemia de SARS-CoV-2, que é o coronavírus, é o nome científico desse coronavírus, progride em ondas de contágio? Na verdade, é só a gente dar uma olhada aqui no gráfico que a gente vai perceber, Tá vendo que parece uma onda? Tem uma crista que sobe, depois desce, depois outra crista. Tudo bem que essa onda aqui do Brasil, ela foi quase que um maremoto, Não foi só uma onda, porque ela ficou muito tempo esse pico, esse platô de casos, que não baixava. Isso significou que muitas pessoas foram morrendo a cada dia, Então, vamos ver aqui a resposta. Ondas de contágio são caracterizadas pela ocorrência de picos de contágio, que podem ser muito altos, caso não haja medidas de contenção, seguida de uma queda do número de contágio e mortes devido às ações de controle da pandemia, que no caso é o isolamento social, uso de máscara, vacinas, etc. Então, quando a gente olha no gráfico, a gente tem esse movimento que se assemelha de uma onda. Por que aqui a gente teve um platô? A gente teve um platô nesse momento porque as medidas de contenção foram péssimas, Existiu muita informação contraditória, o pessoal que até hoje fica criticando e não usa corretamente a máscara, criticando o isolamento sem fundamento científico. Então, isso acabou prejudicando e muitas pessoas morreram sem necessidade no Brasil. E infelizmente a gente está caminhando para uma mesma situação agora novamente. Outra questão: quantas ondas de contágio podem ser observadas na progressão da pandemia do Brasil? Só olhar aqui, pessoal? Basicamente, uma onda aqui e agora a segunda que vem chegando aí com toda a força, pior até do que a primeira, Então teve 2 platôs, Teve um platô e agora a gente está em franca expansão, ascensão da pandemia, que a gente
espera que chegue logo ao pico e comece a baixar. Quais foram ou são os meses onde observamos maiores índices de mortes por Covid-19 no Brasil? Então, lembrando lá do gráfico, né, os meses que teve maior número de mortes diárias, vamos ver aqui. Foi aqui, entre o mês de junho e o mês de agosto, e agora, a partir aqui de comecinho de fevereiro até o momento, o número de mortes vem crescendo muito, né? E uma coisa que é muito triste de se falar, né? O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde do Brasil confirmou que o dia 10 de março, até o momento, foi o pior dia da pandemia e teve, infelizmente, 2.286 mortes por Covid no Brasil. E que provavelmente esse não vai ser o pior dia da pandemia, porque vão vir vários piores dias da pandemia, né? Até que realmente as pessoas tomem consciência e realmente façam as medidas corretas para evitar a propagação do vírus, né? E olha que coisa terrível. Isso significa que a cada 37 segundos no Brasil morre uma pessoa com coronavírus, vítima da Covid-19. Isso é muito triste e a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. E refletir para ver quais são as ações que a gente está tomando que podem estar contribuindo diretamente para esses números. E aí, quais são as principais atitudes que promovem a transmissão do SARS-CoV-2? Primeira coisa, aglomerações, festas e reunião familiar. O problema disso é que assim, as pessoas, muitas vezes elas não sabem que elas estão doentes e elas estão transmitindo o vírus. Esse vírus ele é traiçoeiro porque a pessoa não tem nenhum sintoma e ela já está transmitindo. Então o adolescente responsável vai até a casa do coleguinha, vai até uma festinha, vai no pancadão e tem contato com um monte de pessoas, não usa máscara, fica ali na aglomeração, se contamina. Logo em seguida, o que ele faz? Ele vai para casa. O vírus vai fazer o ciclo dele, ele vai começar a produzir uma quantidade de vírus muito grande pela respiração, não vai ter sintomas, e aí vai contaminar quem? Quem estava lá no isolamento, que no caso é a mãe, é o pai, é o avô, é a avó. E essas pessoas elas podem vir a óbito por conta disso. O adolescente pode até ser que não tenha nada. Agora a gente está vendo que as novas variantes, elas estão afetando muito também os mais jovens. Mas, obviamente, os mais velhos são os mais prejudicados. Então, já pensou que triste, por uma irresponsabilidade, a pessoa vai numa festa e por conta disso perde um avô, perde uma avó, perde uma mãe, um pai, vítima do coronavírus, por conta de algumas horinhas de diversão e de responsabilidade? Então, a gente tem que pensar muito nisso, pessoal. E hoje em dia é comprovado que é a principal forma de contaminação. A pessoa pega o vírus fora de casa e transmite para a família. Outra coisa que também é terrível é a questão do uso incorreto da máscara. A máscara ela tem que ser utilizada cobrindo o nariz, cobrindo a boca, cobrindo o queixo. Não existe você usar máscara e deixar o nariz para fora. O vírus está saindo por ali, pode contaminar outras pessoas e pode te contaminar, né? Porque você vai respirar a partícula viral sem a filtragem da máscara. Ninguém gosta de usar máscara, não é uma coisa confortável, mas ela é a única coisa, uma das poucas ferramentas que podem realmente nos proteger ou evitar o máximo possível de contaminação. Outra coisa que também é terrível, que é uma coisa dos nossos tempos, é a questão do negacionismo científico e a desinformação. A ciência tem se demonstrado o único caminho real para a gente conseguir sair dessa pandemia. Você negar a ciência, você negar a eficiência das vacinas que já foram testadas, você negar que a Covid-19 é uma doença grave, como falaram que era uma gripezinha, resfriadinha, a gente sabe hoje que não é. É uma doença terrível, grave, que traz várias consequências, algumas consequências que nós não temos ideia de quanto vai durar. Quantas pessoas estão sem paladar e olfato até hoje, ou que tiveram AVC, ou que tiveram princípio de isquemia cardíaca, quantas pessoas que têm sequelas até hoje da Covid, né? Então essa desinformação, fake news, né, fala que tem tratamento precoce, isso é um absurdo, não existe tratamento precoce. A Organização Mundial da Saúde já baniu isso há muito tempo, né? Então isso tudo faz com que as pessoas se arrisquem, né? Que elas façam o quê? Que elas tenham um comportamento de risco frente à doença.
e, obviamente, acabem levando à sua disseminação. E também o egoísmo e a falta de empatia com o próximo, né? Se a gente só se importa com a gente acaba tendo um comportamento muito mais próximo de um comportamento de risco do que se a gente realmente se importasse com os pais, com os avós, né? Com essas pessoas mais velhas que a gente tem contato. Então, o egoísmo é uma coisa que, infelizmente, ficou muito evidente na população. E aí nós tínhamos aquele verdadeiro e falso, né, falando sobre o que é correto e o que é incorreto, sobre o Covid, a Covid-19, sobre o vírus e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó. Vacinas são prejudiciais à saúde, causam mutações, doenças e podem fazer você virar um jacaré. Essa fala foi uma fala muito infeliz, né, que acho que boa parte de vocês ouviram falar. Enfim, é óbvio que é falso, né, pessoal? A vacina não é, se ela é testada, se ela é aprovada pela Anvisa ou outras agências internacionais, ela é uma vacina segura, que passou por testes e a gente deve tomar. Não só pela gente, mas por todos os outros. Não existe vacina aprovada que seja insegura. A única coisa insegura é você pegar o vírus sem saber qual vai ser as consequências para você. Isso sim que é uma insegurança, mas tomar a vacina não. Usar a máscara facial reduz a quantidade de oxigênio no sangue. Absurdo, pessoal. Se fosse assim, os médicos todos iam morrer asfixiados, porque eles usam já há muito tempo máscara e por um número de horas assim extensas, né? Uma cirurgia às vezes demora 8, 12 horas e tem que usar máscara todo o tempo para evitar contaminação. Então, usar máscara não causa asfixia, inclusive no exercício físico. Então é falso. O que pode acontecer é que a pessoa tenha um pouco de claustrofobia e se sinta mal, mas isso não significa que a máscara está fazendo qualquer mal para o organismo. Isso não existe. Outra aqui, ó. Apesar do SARS-CoV-2 ser uma partícula viral muito pequena e as máscaras faciais terem poros bem maiores que o vírus, as mesmas têm grande poder de proteção, pois as partículas virais são expelidas em gotículas de saliva. É verdadeiro. Muitos achavam que a máscara não ia ser efetiva porque os poros dela são realmente muito maiores que a partícula viral. Porém, descobriu-se que as partículas virais elas não saem sozinhas, elas saem em gotículas. E essas gotículas têm um tamanho suficiente para o poro da máscara conseguir filtrar e proteger a pessoa que está usando. E proteger do vírus as outras pessoas. Outra aqui, o desenvolvimento de novas vacinas segue critérios técnicos muito rígidos. Todas as vacinas que estão em uso foram aprovadas nesses critérios técnicos. É verdadeiro. Todas elas já foram aprovadas. Aqui no Brasil, todas que estão em uso são aprovadas pela Anvisa. Existe um projeto de lei para poder pegar outras vacinas e utilizar. Também aqui com aprovação de agências internacionais. Depois de tomar vacina, já posso abandonar outros cuidados, como o uso de máscara e higienização das mãos. Não podemos, infelizmente ainda não. Por quê? Porque o número de pessoas vacinadas ainda é muito baixo. E mesmo você sendo vacinado, existe ainda uma chance pequena de você pegar o vírus. Você não vai ter a forma grave, obviamente, mas você pode pegar o vírus e também transmitir ele para outras pessoas. E se essa pessoa não for vacinada e tiver fatores de risco, ela pode vir desenvolver a forma grave. Então, mesmo depois de vacinados, temos que ainda assim usar máscaras e manter as medidas de higienização. Então, ela é falsa. A gente não pode abandonar os cuidados. Outra aqui, é absurda também. Já existe remédio para coronavírus e é o tratamento precoce. Falso, 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 1000 vezes falso. O tratamento precoce faz muito mais mal do que bem. E existem vários estudos que dizem isso, estudos confiáveis. Então, tratamento precoce não é uma alternativa viável. Não existe tratamento para Covid. Os locais onde existe maior risco de contaminação são locais onde ocorrem aglomerações como festas, confraternizações, restaurantes, bares, entre outros. Verdade, né, pessoal? É justamente aí que ocorre o maior número de infecções. Aí fala assim, mas tem o transporte público que também tem aglomeração. Sim, e ocorrem infecções no transporte público. Mas a diferença é que num bar, numa festa, muitas vezes a pessoa tira a máscara, grita para falar, então o número de partículas é muito maior. E a possibilidade de infecção também, obviamente, é muito maior. Outra pergunta, o que são as variantes do SARS-CoV-2? Então,
Para a gente entender o que é variante, a gente tem que entender o que o vírus faz, né? Qual que é o seu mecanismo biológico. O vírus está em constante processo de evolução, né? Igual todos os outros seres vivos, apesar de que existe controvérsia que o vírus é um ser vivo, né? Então ele vai entrar no hospedeiro, ele vai se replicar, e quando ele se replica, ele não faz uma cópia exatamente idêntica na maioria das vezes. Sempre ocorre um errinho ou outro. Esses erros eles podem ir se acumulando e podem causar problemas para o vírus, e aí esses vírus que têm essas mutações, né, esses erros de cópia são eliminados, ou pode causar vantagens, como aconteceu com as variantes novas que apareceram aí. Então, o vírus, com essas mutações, ele continua sendo coronavírus. Elas não são mutações que alteram tanto a estrutura dele, mas podem levar a vantagens, né? Maior possibilidade de infecção, maior capacidade de reprodução, enfim, uma série de coisas. E essa versão do vírus, vírus um pouquinho modificado, é o que a gente chama de variante, certo? Explique por que o aumento do número de infectados e as segundas ondas de infecção contribuíram para o surgimento das novas variantes de SARS-CoV-2. Aí, pessoal, de novo, é o que a gente acabou de falar, né? Biologia do vírus. Se você tem uma segunda onda, você tem um maior número de infectados. Se você tem um maior número de infectados, você vai ter uma maior quantidade de partículas virais sendo produzidas, mais erros podendo acontecer, mais mutações podendo acontecer e, obviamente, mais variantes podendo vir a surgir. E é o que vai acontecer se a pandemia não for controlada, né? Atualmente, o Brasil é o país do mundo onde existe o menor controle sobre a situação da pandemia. Hoje é o país em que mais pessoas estão morrendo por conta de coronavírus e é um país que pode sim virar um celeiro de novas variantes. Inclusive variantes que fujam à vacina e que a gente não consiga se proteger com a vacinação, né? E ainda assim tem gente que acha que não é nada. Outra pergunta: qual a principal característica das variantes do SARS-CoV-2 que estão causando preocupação na comunidade científica? Então, essa é a última pergunta, né? E eu acho que é bem claro, né, qual que são essas características. Primeiro, as variantes tanto de Manaus quanto da África do Sul, quanto a de Londres, todas elas têm uma capacidade de produzir uma carga viral, uma quantidade de vírus muito maior dentro do organismo. Existem alguns estudos prévios que dizem que algumas delas podem causar expressões da doença de uma maneira mais grave. E foi visto que a variante aqui do Amazonas ela consegue causar forma grave em pessoas mais jovens, né, acima de 40 anos, o que é muito complicado. Então, maior carga viral, mais efeitos que essas variantes podem causar e também o escape do sistema imunológico. Tem-se observado que o índice de reinfecção por Covid-19 por outras variantes é muito maior do que a reinfecção pela variante original, né? Então, isso acaba agravando bastante a situação. Então, pessoal, terminamos aqui mais uma correção. Só lembrando que eu estou usando máscara porque eu estou aqui no espaço da escola e sempre na escola nós temos que usar máscara. Isso é muito importante, inclusive aí no retorno presencial de vocês. Pisou na escola, tem que usar máscara. Na verdade, tem que usar máscara em todo lugar, né? Mas aqui na escola é realmente obrigatório o uso de máscara em qualquer espaço, tá? Qualquer dúvida, como eu já falei lá no começo, vocês podem mandar ou pelo WhatsApp, vão lá no grupo da turma e vocês selecionam lá o meu número e mandam mensagem no privado, ou no e-mail que deve estar aparecendo aqui em algum lugar, em algum ponto aqui da tela que eu vou colocar depois, tá bom? Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.